que foi preparado com muito carinho e com grande satisfação na Semana LAEG, porque a LAEG agora está completando 2 anos. Então, esse evento foi preparado com muito carinho para a gente poder comemorar com todos que seguem a LAEG nas redes sociais, que estão sempre acompanhando a gente. Muito obrigada. Esse é o nosso primeiro evento da semana. Serão um total de 3 eventos que ficarão todos disponíveis no YouTube assim que todos os participantes autorizarem. Caso vocês tenham interesse e não souberem dos outros eventos que vão ocorrer, por favor, entrem no nosso Instagram e descubram lá, tem todo o cronograma, tem tudo certinho de tudo que vai acontecer nessa semana maravilhosa. Primeiro eu vou dar umas recomendações aos ouvintes. Por favor, desliguem o microfone e mantenham as câmeras desligadas para não haver distrações na hora do nosso evento, na hora da nossa palestra. Em caso de dúvida, por favor, escrevam no chat e evitem falar no microfone. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença que será enviado no nosso chat, porque ele será para validação do nosso certificado. E a gente precisa também do CPF, do RG de todos, para que o certificado seja validado. Por favor, preciso que todos fiquem atentos para ninguém perder o certificado ou ter algum problema no futuro com isso. Agradecemos também a ABEM e a SBGG pelo apoio ao nosso evento. Para dar início às nossas atividades, passo a palavra para a professora Priscila, que é a orientadora da LAEG, professora adjunta do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Pode falar, professora. Boa tarde a todos. Que semana especial, hein? De 2 anos de comemoração da LAEG. Como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que nós começamos a liga. Então, começar dando o meu boa tarde para todo mundo, laegianos e convidados, participantes que estão presentes nessa tarde. Dizer, né, as minhas boas-vindas à nossa semana da LAEG, de 2 anos de comemoração da Liga, parabenizar os laegianos pelo desenvolvimento dessa semana, preparada com muito carinho, com convidados mais que especiais, para falar um pouco sobre gerontologia, apresentando as suas experiências, um pouco das suas vivências, e auxiliar nesse processo formativo do acadêmico de enfermagem. Também gostaria de parabenizar a Liga, que em nenhum momento interrompeu suas atividades durante todo esse período, né, de pandemia. Então, isso só mostra a força que a LAEG tem e o compromisso no processo formativo com o cuidado ao idoso, para que nós possamos ter cada vez profissionais de saúde melhor para cuidar dos nossos idosos. E dizer que toda essa semana foi preparada com muito carinho, que vocês tenham uma ótima semana de evento e desejar uma ótima tarde e um ótimo evento de abertura da Semana da LAEG a todos. Um abraço a todos. Muito obrigada, professora Priscila. Agora eu passo a palavra para o professor doutor Carlos Magno, chefe do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica e co-orientador da LAEG. Uma boa tarde a todos. Gostaria de passar as nossas saudações laegianas e agradecer a presença de todos aqui, para que nós possamos fazer essa troca e aprender cada vez mais a cuidar melhor dos nossos idosos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar todo o esforço dos membros da nossa Liga Acadêmica de Enfermagem Gerontológica, porque em todo esse período em que nós passamos adaptando as nossas atividades dentro da universidade, num contexto geral, a nossa LAEG, ela nunca esteve parada. Pelo contrário, são muitas atividades, o tempo todo, os estudantes se articulando e propondo
novas atividades, o que nos deixa muito orgulhosos enquanto docentes. Então, é um ótimo momento para que nós possamos dizer a toda a sociedade que nós não estamos parados. A comunidade universitária, principalmente o corpo social da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, se encontra em plenas atividades e a prova disso são atividades tão ricas como essa dos nossos queridos estudantes da LAEC. Então, reforço as palavras da professora Priscila e desejo a todos uma semana muito produtiva. E todos nós aprenderemos muito e muito nesta semana. Então, uma ótima semana a todos nós e parabéns pelo aniversário da nossa LAEC. Muito obrigada, professor. Muito obrigada aos 2 professores por estarem sempre com a gente nessa jornada da LAEC. Para darmos início ao nosso evento, passo a palavra para o professor Anderson Amaral, arteterapeuta profissional de educação física, professor da Oficina de Estimulação Cognitiva e Motora do Grupo Renascer, da HUGG, do Hospital Universitário da Unirio, autor dos livros Jogos Cognitivos, um olhar multidisciplinar, e Jogos de Estimulação Cognitiva e Motora. Por favor, professor Anderson, pode começar a palestra. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Acho que sim. Estou tentando compartilhar aqui. Bia, apareceu já? Ainda não, professor. Eu sou extremamente... só utilizo o Zoom, então, pessoal, vou tentar aqui me adaptar. Já tinha feito um teste, achei que já tinha ele. O pessoal no chat está falando que apareceu. Apareceu? Ah, não. E agora? Não estou Pelo menos conseguindo. esse ponto que foi projetado. Não Aparece? foi compartilhado, não. Não foi compartilhado ainda? Tem no canto apresentar agora, Anderson. Se puder clicar em tela inteira. Eu, de fato, eu coloquei. Clique em tela inteira. Depois na imagem. Clique em compartilhar, por favor. Não, fiz esses procedimentos, Priscila, ainda não foi, então. Tela inteira. Não foi? Não foi? Ainda não. Agora sim. Foi? Agora foi. Bom, pessoal, peço desculpas a todos. Como falei, eu só uso muito o Zoom, acabo tendo um pouquinho de dificuldade. Na verdade, é a segunda experiência que eu tenho com o Meet. Eu agradeço a todos, né? Primeiro agradecer a Liga pelo convite, agradecer a minha querida amiga e parceira Priscila, professor Carlos, Maria Lúcia, que eu já vi que está aí, do Grupo Renascer, agradecer também a participação dos todos. É um grande prazer falar sobre o que eu estudo, o que eu gosto. Eu tenho mestrado em gerontologia, sou especialista em neurociência e envelhecimento, especialista em geriatria e gerontologia pelo MAT. Esses últimos 20 anos só estudei o processo de envelhecimento e as variáveis que cercam o mesmo. Trabalho muito a questão da ludicidade e vou falar sobre um tema que é muito interessante, foco nos meus estudos, da minha prática profissional, que é a estimulação cognitiva para idosos. Só que, como muitos profissionais, muitas instituições, a partir de março, segunda quinzena de março, principalmente em abril em diante, a gente encontrou um grande de dificuldade que seria como adaptar as nossas intervenções com o distanciamento, com o isolamento social. Isso tem sido interessante, mas mais lá na frente eu vou abordar. Só vou dar um panorama geral, eu sei que outros colegas devem abordar com mais, de forma mais profunda, mas nós mostrarmos que o Brasil hoje caminha para ser o 6º país com maior população idosa do mundo, pensa hoje em quantitativo significativo, quando nos anos 80 tínhamos, na verdade, um formato de pirâmide, e hoje caminha para ser um barril. E é interessante a gente falar sobre essas questões, que eu lembro que quando criança falava de alguém com 100 anos de idade,
era uma lenda, era uma Matusalém, era uma figura folclórica, até bíblica. E hoje a gente vê, é comum a gente ver pessoas de mais de 80 anos, 90 anos, 100 anos, frequentando seus grupos terapêuticos, frequentando academia de ginástica, frequentando praia, passeando, viajando. E é interessante, quando eu lembro e me recordo da minha saudosa avó, ela falava que na época que ela era criança, as pessoas viviam menos, a gente sabe disso, e ela pensava em viver mais. Não importa se chegaria aos 80 anos praticando uma maratona ou estaria numa cadeira de roda, porque naquele momento as pessoas pensavam em colocar anos em suas vidas. E hoje o envelhecimento é uma realidade, a gente pensa em colocar vida nos anos que restam. E esse que é o grande desafio de todos os profissionais da área da gerontologia, principalmente a gente pensar em funcionalidade, autonomia, independência, seja ela independência física, independência cognitiva ou até independência social. E o quantitativo do Brasil hoje, como falei anteriormente, somos 6% da população idosa no mundo, hoje a gente tem um grande desafio, como é cuidar com essa população idosa. E o que é fascinante da área da gerontologia é um processo contínuo de modificações. Possivelmente daqui a 30 anos o perfil da população idosa vai mudar totalmente. Com certeza, os recursos de estimulação cognitivas vão se aprofundar muito mais no meio digital, quando comparado hoje em dia. Hoje há uma predominância, por exemplo, dos casais heterossexuais, que no futuro não haverá isso. Hoje há uma predominância, por exemplo, da população cristã, talvez daqui a 30 anos, com certeza não haverá. A Bia e os outros meninos, com certeza, estarão em outro universo da gerontologia diferente de hoje. Mas o que é fascinante é que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, se nós discutirmos sobre isso, a gente vai perceber o quanto modificamos. Não precisa ir nem há tantos anos. Acho que a própria pandemia proporcionou uma experiência interessante. Eu sempre vejo as coisas pelo lado bom. A gente sabe que a gente teve muitas perdas, mas pelo lado bom que em 4 meses a gente teve que se adaptar. É isso que eu vou falar bastante na minha apresentação, a nossa experiência nas oficinas de estimulação cognitivo motora do Grupo Renascer. A gente hoje já trabalha com as teleoficinas. É um grande desafio dos profissionais. Muitos profissionais eu percebo que me procuram com dificuldades em como é se adaptar, como é realizar releituras. Hoje a gente trabalha com a ferramenta WhatsApp, claro que a gente pensa em Meet ou com Zoom, seja qual for, mas quero mostrar que é possível sim continuar atendendo os nossos idosos. O colega Dr. Carlos falou que ali a instituição continua ativa, o Grupo Renascer também continua muito ativo, não é só a nossa oficina, mas a oficina da Terça, da Regina, enfim. E assim, o que é interessante, como falei, é que a longevidade é uma realidade, o grupo que mais envelhece hoje, eu gostaria de dizer, o que os estudos mostram, acima de 80 anos de idade. E é interessante que o envelhecimento não está associado só à questão cronológica. Ou seja, se eu nasci em 1930, hoje teria 90 anos de idade. O envelhecimento também é biológico, o envelhecimento também é social, é psicológico, e o envelhecimento também é fisiológico. Isso que eu acho fascinante no Grupo Renascer, você tem idosos de várias regiões do Rio, várias condições sociais, econômicas, e quando eles estão ali naquele espaço do grupo, por mais que a gente não tenha foco terapêutico, é extremamente terapêutico, e eu sou fã do Grupo Renascer, já estou lá profissionalmente 8 para 10 anos, o meu primeiro contato foi 10 anos pelo convite da colega Marta, para apresentar uma tarefa, foi o primeiro curso, se eu não me engano, de gerontologia, e eu participei desse primeiro encontro em 2010, ou seja, passaram 10 anos. De lá para cá, o contato cada vez maior, e a gente foi se aprofundando em várias parcerias, porque o envelhecimento e a gerontologia era uma perspectiva multidisciplinar, com olhares interdisciplinares e, em alguns momentos, transdisciplinares. Enfim, a gente sabe que o envelhecimento é uma realidade, estamos envelhecendo cada vez mais, a gente pensa cada vez mais ter qualidade de vida, e a gente pensa também na diretriz de 2005 do Ministério da Saúde, que fala sobre envelhecimento ativo. Quando eu estudei em Portugal, quando fiz mestrado, lá se falava, e era bem claro, o envelhecimento ativo do envelhecimento demencial. Então, quando a gente pensa na perspectiva desse envelhecimento ativo do Ministério da Saúde,
a gente percebe que a participação do idoso é fundamental nesses contextos. E como é importante a construção de um saber, por exemplo, nesse momento atual, que a gente está construindo um novo modelo de intervenções, a participação dos nossos idosos. E quem conhece o Grupo Renascer sabe que o idoso já é extremamente participativo, questionador, colaborador, enfim, veste a camisa do nosso grupo. E esse é interessante porque fez com que motivasse cada vez mais os profissionais a buscarem respostas para dar continuidade a esse processo terapêutico, que a gente teve uma ruptura muito grande com a questão do Covid, com o distanciamento social, com o isolamento. E a gente sempre ficava com aquela ideia, alguns anos atrás, certo? Vale a pena estimular os idosos. Eu lembro quando eu era criança, falava assim, só criança que aprende um idioma, só criança que pode aprender uma nova informação. E graças à questão dos estudos, principalmente de imagem, mostrando a questão da neuroplasticidade na população idosa, principalmente, ou também indivíduos que tiveram, apresentaram lesões, a gente percebeu que é importante, vale a pena muito estimular as funções cognitivas e motoras. Por que eu falo sempre cognitivo e motor, ou domínio, cognição motora? Porque toda interação entre professor e aluno, ou terapeuta e paciente, há um componente motor. Se eu pedisse, por exemplo, a vocês, toda vez que eu mostrar um dedo, vocês falariam nome de animais. Se eu mostrar 2 dedos, nome de frutas. Por mais que a gente pense na perspectiva cognitiva, para articular palavras, a gente precisa de músculos. Então, toda interação entre o paciente e o terapeuta é um componente motor envolvido. A única possibilidade seria eu falar, Priscila, se eu mostrar um dedo, pensa num cachorro. Bia, se eu mostrar 2 dedos, pensa num gato. Se eu não mapear o cérebro das 2 colegas, eu não tenho essa resposta, essa interação. Então, toda interação entre um estímulo do terapeuta e paciente, ou quem é da área da educação, professor e aluno, há um componente cognitivo, ou seja, demandas cognitivas associadas às respostas motoras, que já não faz escolha. Em cima, então, desse domínio cognitivo-motor, é que surge realmente a ideia de que vale a pena, sim, estimular os idosos. Volto a evocar, e vou evocar várias vezes o Grupo Renascer, por exemplo, pensar em oficina de prevenção de queda com a colega Lidiane, oficinas cognitivas. Então, a gente consegue hoje trabalhar, dentro do Grupo Renascer, funções cognitivas, motoras, afetivas. Aí me remete à tríade da psicomotricidade, que é a cognição, motricidade e a parte afetiva. Sabemos que o quanto teve a ruptura dessa parte afetiva nesse período de distanciamento social. Isso fiquei mais ou menos uns 2 meses quebrando cabeça como seria criar uma ferramenta que pudesse ser imersiva. Então, muitos contatos com a colega Priscila, com o nosso grupo, das terapias não farmacológicas, as reuniões, mostraram que havia, sim, uma possibilidade de um caminho e valia, sim, a pena investir, e todos nós acreditamos bastante. Mas eu gostaria de apresentar rapidamente, eu sei que a Lúcia, possivelmente, vai apresentar mais lá na frente, falar um pouquinho só do programa do Grupo Renascer, que é um programa interdisciplinar de promoção de saúde e qualidade de vida do idoso, que está na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Hospital Universitário de Arpegrive e dentro do centro. Vale muito a gente falar sobre isso, que é um programa que tem mais de 20 anos de existência, um programa que já passou bastante profissionais de sua formação, muitos voluntários, muitos idosos, a gente tem idosos lá com mais de 15 anos de programas, pertencendo ao programa Renascer, do Grupo Renascer. Então, vale muito a pena vocês conhecerem, quem não conhece, se aprofundar um pouco mais no nosso trabalho. E essa é a oficina, o período que eu poderia classificar como pré-pandemia. Vocês perceberem, é uma oficina extremamente interativa, onde a gente utiliza o recurso da ludicidade como uma intervenção de estimulação cognitiva e motora. É interessante quando a gente fala do lúdico, no brincar, se vocês perceberem, principalmente na foto à sua direita, tem algumas das minhas queridas idosas sorrindo, felizes, que o lúdico é extremamente imersivo, interativo, proporciona prazer e, com isso, aumenta a possibilidade de adesão nas suas sessões.
E a gente acha que, às vezes, usar o lúdico, ou até mesmo no contexto da brincadeira ou do jogo cognitivo, é infantilizar o idoso. Longe disso. Quem conhece o nosso trabalho sabe que a maior ferramenta nossa é a estimulação cognitiva associada ao prazer, à felicidade. E já existem estudos mostrando a neuroplasticidade associada ao prazer. E quando eu falo em prazer, ou falo em ludicidade, eu penso muito na questão da adesão. Com isso, eu consigo proporcionar um ambiente prazeroso da nossa estimulação, e com isso, as chances de aumentar a adesão e a participação desses idosos é muito grande. E um outro barato das nossas oficinas, desse período até que eu classifiquei como pré-pandemia, seria a utilização de materiais de baixíssimo custo. Se vocês olharem do lado esquerdo, são copos coloridos que você compra numa loja de R$5, nessas lojas de festas, e você tem aí uma ferramenta que você pode trabalhar em diversas sessões. E o grupo, também a oficina, que faz parte do grupo Renascer, a gente tem uma perspectiva interdisciplinar. É muito comum o diálogo com os colegas fisioterapeutas, com a Michelle da terapia ocupacional, com o pessoal do Marcel da nutrição, inclusive surgiu um trabalho bem legal como lúdico, como utilização de lúdico, sendo uma ferramenta informativa do processo nutricional dos idosos. O lúdico sendo uma ferramenta de educação nutricional. E nessas fotos mostra bastante a questão do prazer e da felicidade daquelas pessoas que estarem participando. E o nosso trabalho é um trabalho bem interativo, onde eu projeto e esses idosos interagem, estando um de frente para o outro, participando. Aproximadamente atende-se em torno de 36 e 40 idosos por sessão. Desculpa, por dia. A gente trabalha em 3 sessões. Esse é um trabalho da Isabelle, que fez o lúdico como uma ferramenta de educação nutricional. Então, ela trabalhou várias outras perspectivas e, com isso, conseguiu fazer um trabalho bem legal, um trabalho TCC, enfim. O Grupo Renascer também acaba sendo um projeto que atende o critério da pesquisa, do ensino e da extensão, enfim. Fora também da capacitação de profissionais, que há 2 anos atrás tivemos um trabalho bem legal, que foi um curso de extensão e capacitação em gerontologia. Enfim, a nossa oficina, nesse período pré-pandemia, que foi classificado como pré-pandemia, é uma perspectiva multidisciplinar, com característica interdisciplinar. É muito comum o diálogo, chegar e perguntar a Priscila, a Lidiane, a Michele, a Lúcia, as queridas psicólogas Regina e Tércia. Isso é uma coisa bem presente no universo da gerontologia, esse diálogo entre os profissionais. Eu usaria até dizer que o Grupo Renascer tem uma característica transdisciplinar, onde, às vezes, o objeto é singular, onde vários profissionais permeiam a troca de saberes, a construção de saber. E as minhas oficinas acontecem mais ou menos há 8 anos, todas as terças-feiras, de 2 às 5 horas da tarde, atendendo aproximadamente 36 idosos, às vezes um pouquinho mais. Mas, normalmente, a gente tem 3 grupos de 12 idosos, mas tivemos momentos que tínhamos 4 grupos de 12 idosos, onde cada sessão dura aproximadamente 1 hora. Onde depois chegam, tem 5 minutos de bate-papo, que é fundamental, tem aproximadamente 45 minutos de intervenção. Se a gente pensar em sistema atencional, mais do que isso pode gerar uma dificuldade muito grande do idoso sustentar a sua atenção. Eu não falei sobre isso, mas é muito comum falar em funções cognitivas, e é muito comum, mais ainda, falar sobre associar a função cognitiva só à memória, principalmente no leigo. Mas funções cognitivas é muito mais que memória, pessoal. É raciocínio para pensar em funções executivas, raciocínio, estratégia e tantas outras coisas mais. Mas o foco meu nas minhas oficinas é trabalhar a questão da atenção. Porque sem atenção não há memória, não há aprendizado. Atenção, concentração, todas as coisas que ficam ao redor dessas funções executivas, principalmente. Né? Só que surge, nesse momento, a questão do Covid, né? Que com certeza teve um impacto na vida de todos nós, um impacto significativo. E a nossa preocupação foi como é continuar atendendo esses idosos, como é dar continuidade. A gente sabe que quanto maior o tempo de isolamento, possivelmente haverá maior declínio cognitivo dessas pessoas.
Então, foi um grande questionamento nosso, falta de muitos bate-papos, não só com os colegas do Grupo Renascer, do GAP, mas também a oficina que eu tenho, também voltou lá na UNAT, na UERJ, os colegas de outros estados, até mesmo o diálogo que eu tenho com os colegas portugueses, como era trabalhar nesse período, que muitos profissionais ainda encontram dificuldades, e a gente ficou também com muitas dúvidas, muitas preocupações, muitos receios, era tudo muito novo, e essa construção de saber deveria estar caminhando a passos largos para acompanhar esse distanciamento. Cada dia, pelo menos a minha preocupação e de todos os profissionais era muito grande. A gente sabia que ficar uma semana, mais 2 semanas, mais 3 semanas, como é atender essa população com o maior tempo de distanciamento social. E eu ficava assim, como muitos profissionais, e aí, a gente vai estimular, a gente vai deixar os idosos em casa, a gente vai passar atividades para estimular a rotina. Será que a gente cria cadernos de estimulação cognitiva? Será que só os cadernos, que só acreditar que aqueles idosos vão estimular de forma independente? Será que a gente vai precisar de um mediador? Foram muitas dúvidas, e ainda há muitas dúvidas, ainda é um processo de construção, mas a gente optou pelo estimular da continuidade, adaptando, realizando uma nova releitura, usando novas ferramentas para continuar atendendo a nossa população idosa. E, assim, surge uma pessoa que eu gosto, admiro muito, eu falo que ela é o comandante, eu prefiro ser um sargento, ou seja, ser aquela pessoa que faz as coisas acontecerem. A Priscila, junto com os acadêmicos dela, com um grupo de terapias não farmacológicas, na atenção à saúde do adulto e do idoso, através desse bate-papo, dessas trocas. E eu acho que quando a gente pensa em troca, pessoal, a gente não pensa em vaidade. O quanto eu aprendo com o meu aluno acadêmico, assim como aprendo também com o meu chefe, essa troca é fundamental. A gente pensar na perspectiva da plasticidade, da neuroplasticidade, eu aprendo, às vezes, muito mais com meus acadêmicos, aprendo muito mais com meus idosos, que trazem questionamentos, que trazem dúvidas, e que, às vezes, eu aprendo só no conceito formal. É claro, teoria sem prática não existe, da mesma forma que prática sem teoria não existe. Então, a ideia é sempre conciliar o contexto teórico com a prática profissional. E, assim, o primeiro questão que surge, nossa, minha reunião com a Priscila, que levantou essa ideia, já automaticamente busquei informações, já tinha um material, mandei para ela, e a gente construiu uma apostila bem interessante, bem legal, que você consegue baixar gratuitamente no Educapse, deixei no link aqui, você consegue baixar uma apostila bem legal que a gente aplicou nos nossos idosos, hoje é de domínio público, ou seja, você pode compartilhar com os outros colegas, você pode testar, você pode aplicar nos seus idosos, nos seus familiares. É uma apostila que foi a primeira preocupação nossa, e como dar continuidade nesse primeiro momento, até a gente elaborar uma maior estratégia, maior parte operacional, a gente pensou na primeira estratégia, dar continuidade a uma estimulação cognitiva através de uma apostila cognitiva. Então, acho que foi uma apostila bem legal, que teve uma boa adesão de idosos que eu conheço, de muitos profissionais que gostaram bastante. Teve a participação de colegas também de Portugal, teve a participação do Grupo Todo Renascer, dos projetos de extensão, de pesquisa. Então, foi um trabalho bem legal. Recomendo a vocês que não conheceram ainda a apostila, que baixem a apostila, dê um print aí no seu celular, enfim, ou depois acesse no YouTube, ou podem me mandar no final pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que eu envio o link. Um outro trabalho que a gente fez foi em parceria com os colegas portugueses. Aquele primeiro que eu mostrei a apostila foi uma apostila na perspectiva de estimulação cognitiva, e esse outro foi na perspectiva de um programa de exercício físico. Aquela relação do corpo-sã, mente-sã, enfim, quanto é importante o idoso se manter ativo, se a gente pensar na questão de atividade de vida diária, independência funcional, e quanto também é importante, muita gente confunde a autonomia, eu tenho autonomia de vestir a camisa, na verdade, seria uma independência. A autonomia seria a capacidade de escolha, a independência é a capacidade de realizar algo de forma independente ou com auxílio parcial. O universo, principalmente para quem não conhece o universo da gerontologia, muitos termos, ABDs, AIBDs, funcionalidade. Então, acho que eu convido essas pessoas que ainda não conhecem esse universo. Mostrei no início que seremos a sexta população idosa do mundo, em números quantitativos. Então, com certeza, será um grande mercado de trabalho.
Um mercado que contempla profissionais que realmente que debruçam o seu conhecimento em busca de saber, e não de aventureiros. Porque às vezes o mercado surge e surge muita gente interessada. Então, hoje tem muitas pós-graduação, vou fazer até uma propaganda, sou coordenador da pós-graduação em gerontologia, na faculdade EVM, a gente está abrindo uma pós-graduação, mas também existe na UNAT, na UERJ, existe também na UF, existe também na Estácio, hoje existe muitos cursos de especializações bem legais. Para quem não conhece, a SBGG está com um curso de atualização em gerontologia e atualização em geriatria aberta, no sistema online, para que seja pelo Zoom ou pelo Meet, enfim, vale a pena se capacitar. Só que eu e a Priscila, a gente queria algo muito maior, não é? A gente usou muito mais. E ela veio com esse termo bem interessante, eu pensava em teleatendimento, teleatendimento remoto, e ela surge com um termo bem legal que eu achei, as teleoficinas, né? Então, foi um trabalho que envolveu algumas reuniões, alguns bate-papos, eu com a Priscila, depois com a equipe, a gente foi construindo uma atividade que, como eu falei no início, é algo muito, muito novo, então a gente tinha muitas dificuldades, a gente começou a construir essa nova ferramenta, que eu tenho certeza, nesse período pós-pandemia, vai auxiliar bastante também profissionais. Né? Então, assim, a gente pensar realmente no teleatendimento, é algo que já surgia em algumas áreas, como, se eu não me engano, a psicologia já atuava, a medicina. Então, uma recomendação dos profissionais que é apostar em negócio de teleatendimento ou atendimento remoto é uma prática cada vez mais comum no mercado de saúde, principalmente nesse momento de pandemia do Covid. Claro, pessoal, o atendimento presencial é fundamental, mas em alguns momentos o teleatendimento pode surgir como uma possibilidade de encurtar a distância, fazer com que os profissionais possam chegar a certas populações que eles não têm acesso. Então, acho que hoje é indispensável no sistema de saúde, os profissionais que têm, claro, um grande desafio, como é dar continuidade aos nossos atendimentos, especialmente em grupos de maior vulnerabilidade. E aí que surge o nosso trabalho, atender essa população idosa, que a gente não tem uma previsão de quando vai voltar essas questões do atendimento presencial. Eu vejo que não é só a dúvida, o anseio do Grupo Renascer, lá na UNAT, na UERJ, né, também converso muito com a professora Sandra Rabelo. Eu dou consultoria ao SESC, especialmente do SESC do Distrito Federal, como é atender essa população com esse distanciamento. A gente não há uma previsão de vai voltar em todo mundo em setembro, novembro, outubro, enfim. Acho que surge o teleatendimento como uma possibilidade de dar continuidade ao atendimento dessa população. Falo principalmente na minha perspectiva da estimulação cognitiva. E assim, o distanciamento e o isolamento tem sido, todo mundo sabe, um recurso imprescindível para a diminuição da contaminação do Covid. Então, o teleatendimento compreende a prestação de serviços com fins assistenciais, diagnósticos, terapêuticos, num processo de distância. O papel, então, dessa nova estratégia é favorecer o quê? O isolamento dessa população, em especial a população idosa, que é o nosso foco, que faz com que parte desse grupo, diminuindo os riscos de contaminação como consequências da saúde dos usuários profissionais. Então, assim, hoje você já começa a pesquisar, surgir muitos artigos de revisão, muitas pesquisas, possivelmente até o final do ano vai surgir muita coisa legal em relação a essa experiência, em relação a essa nova terapia, novos recursos terapêuticos ou a nova realidade desse de distanciamento social e como o teleatendimento ou atendimento remoto poderia ajudar essas pessoas. O Ministério da Saúde tem, sim, adotado como estratégia de tecnologia da informação e comunicação para ajudar a diminuir a propagação da doença, mas sem deixar a população desassistida. Essa é a maior preocupação lá do Grupo Renascer, como dar continuidade ao atendimento. Falo que o nosso grupo, meu e da Priscila, não é o único. Colegas como Pérsia, Regina e outros colegas fazem já essa atividade usando outros recursos. Isso que eu acho formidável do ser humano, essa capacidade adaptativa. O próprio Darwin falava que não era mais forte, nem mais inteligente, mas sim mais adaptável. E eu acho que quando a gente pensa nessa
vontade de buscar respostas para dar continuidade a esse atendimento, quando a gente pensa em buscar novas tecnologias ou adaptar o nosso conhecimento, a gente não pode esquecer que isso tudo é motivado pelo amor que a gente tem pela nossa profissão. Acho que a melhor forma de realizar algo bem feito é amar o que faz. Quem me conhece sabe o quanto eu sou intenso, interativo, participativo, o quanto eu adoro o que eu faço. Tem gente que brinca, fala, pô, você não dorme, você faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Meu dia que possui 24 horas, como o dia de todos nós. Eu sou pai, eu sou amigo, eu sou parceiro, enfim, eu sou profissional, eu sou aluno. A questão é você dividir o seu dia de uma forma mais operacional, talvez com maior estratégia. Eu até postei esses dias brincando, não é o trabalho duro, mas sim o trabalho mais inteligente que acaba superando. Eu acho que não é a questão é você se envolver em várias coisas, mas talvez aquela que possa realmente modificar a sua vida. É uma dica que eu dou para os colegas profissionais. Nesse momento, precisa se reinventar. A maior dificuldade hoje é se adaptar a uma nova realidade. Eu sei que muitos colegas profissionais de saúde perderam emprego. Eu sei que muitas ILPIs, para quem não sabe, a Instituição de Longa Permanência para Idosos, muitas instituições restringiram as terapias em função também das recomendações, muitos profissionais perderam o trabalho. Então, acho que pensar em investir no teleatendimento vale a pena muito, pessoal. E hoje também surge, e avançou bastante, a questão da educação à distância. Já existia, mas no Brasil parecia que estava a passos mais lentos. Esse projeto digital também favoreceu essa possibilidade de profissionais se capacitarem. Hoje você tem lives o dia inteiro. E o próprio exemplo, as meninas estão de parabéns, todo o grupo da Liga, que ano passado eu participei, foi um evento presencial, e as meninas, junto com meninos também, todo o grupo, se adaptaram e hoje a gente está usando a tecnologia. Eu sou fã, defensor da tecnologia, mas eu acho que não é só a tecnologia. Principalmente hoje tem criança. Eu tenho uma filha de 8 anos, e sei o quanto é difícil, nesse momento, a criança viver fora da tecnologia. E assim eu também aplico nas minhas intervenções. Quem me conhece sabe que eu só uso materiais de baixíssimo custo, que eu penso em que algo possa ser reproduzido em larga escala. Por que eu estou falando isso? Porque eu pensava, no primeiro momento, usar tecnologia, aplicativos, mas eu pensei assim, será que as instituições que eu trabalho vão conseguir comprar esses aplicativos? Será que o outro lado da ponta, que são os idosos, vão acompanhar essas possibilidades? Então, no primeiro momento, a gente pensou em utilizar o Google Meet, um Zoom, mas chegamos à conclusão, nesse primeiro momento, até instrumentalizar essa população, que eu acredito que possa migrar para lá, a questão do WhatsApp. Né? Porque usar o WhatsApp, Google Meet, Zoom, são ferramentas de baixo custo e fácil acesso, e podem impactar de forma positiva na relação terapeuta-paciente. Só que eu não posso excluir o fato, e eu penso muito na questão da atividade que seja inclusiva, que todos possam participar. Um exemplo é que eu uso materiais de baixo custo nas minhas oficinas presenciais. Pensando nisso, eu fiquei com uma grande dúvida. Será que aquele idoso que tem uma internet pré-paga vai conseguir acessar um Zoom da vida? Então, hoje eu penso que o aplicativo do WhatsApp é uma boa ferramenta a ser utilizada, principalmente para aqueles idosos de baixa renda, com aquela população que não consegue ter acesso a uma internet pós-pago, uma boa internet. Isso eu não estou excluindo que o Zoom não seja, o Google Meet, uma ótima ferramenta. Eu acho que é até muito mais interativo se eu consigo trazer esse público para cá. Mas eu não posso hoje, independente da ferramenta digital que eu utilizar, não posso hoje não enxergar e não pensar que é uma solução que faz parte da questão da saúde. Um conceito que reúne a prestação de serviço, de atenção à saúde de uma maneira remota. Eu acho que essa realidade veio para ficar, eu vejo com muitos bons olhos, muito período pós-pandemia, quanto a gente vai aprender, o quanto a gente vai poder otimizar. Lembrando que nada vai substituir o contato físico, a interação, mas a realidade virtual permite algo que a gente talvez nunca tenha pensado. Há uns 10 anos atrás eu trabalhei com a realidade virtual, com o Wii, aqueles jogos
Foi uma pesquisa que eu fiz, nem sei se existe ainda, o COI, que era Clínica Oncológica Integrada. A gente fez uma atividade como, junto com os colegas da psicologia e uma colega médica, como o jogo poderia diminuir o nível de estresse, ansiedade, agressividade em mulheres submetidas a quimioterapia, ou seja, as pessoas chegavam, respondiam com uma colega psicóloga, um questionário, faziam atividade, que é o I, que é um jogo extremamente interativo, imersivo, você se sente participando dentro do jogo, e no final bebiam água, batiam papo e respondiam o mesmo questionário. Os scores de ansiedade, de agressividade, enfim, baixaram da mesma forma que o pensamento positivo, a alegria e felicidade aumentaram. Então, assim, já há estudos mostrando que essa possibilidade, talvez mais complexa, poderia ter bons benefícios. E hoje eu começo a perceber que usar uma ferramenta como o WhatsApp pode sim ser uma ferramenta barata, imersiva, interativa e pode apresentar bons resultados. É ainda uma construção, eu não tenho uma resposta total de que essa é a melhor ferramenta, a gente está construindo esse saber, acompanhando as demandas, necessidades, estudos, feedback de idosos, profissionais. Acho que tem sido formidável, e talvez uma coisa que eu nunca tenho pensado, passado na minha cabeça, pensado nisso, que como a gente poderia ter um impacto tão significativo em construir algo em tempo tão recorde. Né? E acho que o desafio, como falo, missão dada, missão cumprida, eu adoro, por isso que eu falo que eu prefiro ser sargento do que ser um oficial, isso eu deixo para os amigos, como a Priscila, comandar, eu ser um braço operacional. E assim, beleza, mas como foi, Anderson? Muita gente me pergunta, tanto a realidade que eu já tenho, e começou um pouquinho mais à frente, que a nossa realidade do Grupo Renascer, mas as duas surgem no mesmo momento, que é a realidade da UNAT. Como surgiu a questão da elaboração, no caso, do nosso trabalho no Grupo Renascer? Então, surgiu primeiro através de realizações de reuniões técnicas para traçar objetivos, metas, demandas, bater papo, aquela chuva de ideias, de informações. O quanto é importante o pessoal trocar. Conhecimento é conhecimento, só quando ele é compartilhado. Então, a construção de um saber é algo extremamente formidável, não é espaço para vaidade, para orgulho. Isso eu fico muito feliz de participar de um grupo que não há vaidade, não há orgulho, que as pessoas querem trocar o tempo inteiro. Já falei isso para a Lúcia muitas vezes, para a Marta, são as que me adotaram. O Anderson, antes do Grupo Renascer, é uma coisa, o Anderson, depois do Grupo Renascer, é outra totalmente diferente. Falei até brincando para a Marta que, nesse processo, cheguei um bebê e saiu um homem, quer dizer, me tornei um homem com essa troca de saber. Então, no segundo momento, a gente pensou em algo sistematizado, foi a elaboração do nosso plano terapêutico, também teve necessidade de eu bater um papo com a Priscila, trocar informações, depois com a equipe, a gente construir esse plano terapêutico. Então, divisões de tarefas. Essa semana serão 2 acadêmicos. Como é o sistema de tornar algo operacional. Vocês percebem o quanto é formidável esse processo? Não é chegar e falar assim, beleza, hoje está um dia de sol, vamos fazer, Priscila, uma atividade com bolinhas coloridas. Não, a construção de saber é algo que requer trabalho. É o sangue, suor e lágrimas. Mas acho que tem algo do outro lado, no final do arco-íris, que é o pote de ouro da realização, da satisfação e principalmente ajudar pessoas. Eu acho que também nesse processo, uma coisa que a gente não ignora é o feedback dos participantes. Será que nessa sessão foi 100%? Ou se não foi, o que pode ser modificado? Sabe? Essa reunião de equipe, principalmente após a atividade, nem que seja uma mensagem do WhatsApp, um áudio, a construção desse saber é algo constante e com certeza daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente vai estar construindo novamente. Claro que as nossas experiências anteriores permitem mostrar o que deu mais certo e o que deu errado. Mas essa construção de saber é algo constante. Então, esse feedback, eu acredito muito, eu gosto muito dessa devolutiva dos meus pacientes. Quem conhece lá a oficina, eu sempre explico a atividade, no final, eu gosto de escutar. Então, enquanto a gente também tem tentado adaptar essa devolutiva, essa avaliação que é algo observacional, a cada sessão você vai observar coisas que você não observou na sessão anterior.
Pode ser influência, de repente, do frio, do horário. A gente alterou o horário, de repente a pessoa ficou mais sonolenta, ficou menos. Que a gente vai ter mais intervenções ao longo da atividade, ou a gente vai deixar só para pontuar coisas mais específicas. Então, isso eu acho que tem sido uma experiência formidável. E esse é o nosso plano, um exemplo do plano terapêutico, quando a gente quer sistematizar quais são os períodos, vamos ter um período de transição, de adaptação, de socialização dos nossos idosos a essa tecnologia. Então, os objetivos seriam o quê? De adaptação, de transição a uma tecnologia, é um objetivo de acolhimento, a gente percebeu, principalmente na primeira atividade, como a escrita descritiva, os textos, falando que como foi difícil me ausentar das minhas atividades, da minha rotina, como é difícil não ir lá mais no grupo Renascer, bater o papo, chegar lá, tomar um cafezinho, me reunir com meus idosos, entrar lá, bater um papo com a Tércia, com a Regina, com a Lúcia, o quanto isso foi recorrente nessa escrita descritiva que a gente pediu no primeiro momento do nosso retorno. Então, a gente pensou também numa divisão terapêutica. No primeiro momento, a gente queria ter a questão do acolhimento, da afetividade, quais seriam as dimensões comportamentais, é o afetivo, é o social, e cada atividade a gente pensa em realizar uma semana uma coisa específica. Nada impede, como aconteceu, a gente reconstruir, modificar. Vamos fazer uma releitura. De repente isso não foi legal, então a gente modificar um outro saber, uma outra atividade. O que é muito legal é o quanto a gente aprende também com os acadêmicos, com os nossos estagiários, pensando na instituição, quando a gente aprende com os nossos idosos, com os nossos professores. Então, pensem, pessoal, que é possível, sim, construir essa atividade. A gente teve pouco tempo, desculpa de tempo não é. Quem me conhece sabe que tempo, para mim, não é desculpa, a gente constrói. Aliás, eu adoro receber uma informação. Alguém, às vezes, pessoas até ficam brincando, já estão falando uma coisa, já estou pensando numa resposta. Eu acho que o quanto isso mostra o quanto eu sou apaixonado pelo que eu faço. Porque apaixonado, quem me conhece sabe que eu não estou pensando em ter mídia, ter comentário, tudo isso para mim pouco importa. Pelo contrário, eu prefiro ficar nos bastidores, mas o que eu fico feliz é poder ajudar pessoas, isso inclui acadêmicos, profissionais e principalmente a população idosa. E aí a gente optou, no primeiro momento, pela teleoficina, via WhatsApp. A gente pensou numa acessibilidade, pensou num processo de instrumentalização, e muitos já tinham acesso ao WhatsApp, e foi criado um grupo, então começou a interagir, e a gente começou a pensar em atividades que pudessem ser adaptadas a uma jogabilidade via WhatsApp. E levando em consideração o que é? Qual é o histórico de vida desses participantes? E todos já faziam parte do grupo Renascer, da oficina de estimulação cognitiva e motora. Então, eu já tinha mais ou menos uma ideia do nível de escolaridade, todos eram alfabetizados, a gente já sabe mais ou menos a história prévia da cultura, a questão religiosa, qual é o histórico de ocupações dessas pessoas, o quanto é importante a gente pensar essas informações todas. Como o grupo já existia, eu já conheço muitos, sei lá, 5, 6, 8, até mais anos, então eu já conheço a história de vida. Mas o quanto é importante, pessoal, independente disso, realizar uma avaliação pré-participação, principalmente se você vai realizar uma intervenção em um grupo novo, é fundamental uma avaliação pré-participação antes de qualquer intervenção. Então, pense bastante, uma avaliação multidimensional, avaliação geriátrica ampla, há testes sim, de domínio público, movimentos, cada depressão geriátrica, teste específico da sua área de saber, mas pense em avaliar e, principalmente, em realizar ao longo das intervenções uma avaliação observacional. O que está acontecendo com o grupo, qual é a questão comportamental, eles estão conseguindo entender, será que alguém está dando sinais de alguma complicação, e será que vale a pena a gente perceber, intervir ou não? Então, essa avaliação é fundamental, e principalmente após a intervenção, um bate-papo entre equipe. E também, no nosso grupo, a gente tem uma reunião mensal, que seria a questão de trazer demandas, traçar o plano terapêutico, enfim, algo bem sistematizado. E é possível, sim, uma equipe de saúde. Quando eu mostrei
Esse plano terapêutico é um plano, na verdade, um macrociclo. A gente pode pensar em algo iniciando em março, indo até dezembro, claro, num período normal. Quem fez uma periodização em março, com certeza, teve que modificar frente à questão da pandemia. A gente pode, sim, sistematizar a nossa intervenção e, por isso, ter bons resultados. Né? A gente poderia ter mais uma linha aqui embaixo, onde a gente botaria a questão da avaliação. Né? Quanto é importante avaliar, reavaliar. É para a gente perceber se a gente está conseguindo ter bons resultados ou se a gente está indo na direção correta. Então, esse é um exemplo das nossas atividades. Eu dou um print, a gente manda, os idosos pensam, por exemplo, muito importante na higienização e prevenção do coronavírus. A resposta seria álcool. Então, eles fizeram uma associação de cores com letras. E foi pré-estabelecido, isso é muito importante deixar anotado, pessoal, foi pré-estabelecido e enviado, instrumentalizado dias antes, que seria utilizado o quê? Coraçõezinhos, foi dado um suporte, é dado um suporte de forma constante, que alguns idosos ainda estão com um processo de dificuldade de adaptação. A gente teve uma resposta bem legal de uma idosa que teve uma dificuldade na sessão anterior, que apresentou uma boa resposta. Já uma outra que apresentou um pouquinho de dificuldade, então, beleza, vamos investigar, vamos investir, vamos instrumentalizar o quanto é importante sistematizar a sua intervenção. Não é só chegar, jogou lá e cada um por si. Então, o quanto é importante essa construção. Se vocês perceberem, se torna algo extremamente interativo, imersivo, e, então o pessoal relata boas risadas, fica bonito, fica rico, se torna imersivo, e a gente utilizando uma ferramenta que é possível, sim. Os jogos cognitivos, deu um exemplo bem simples, que é um jogo de adivinha. A gente, essa semana, vai aplicar algo de raciocínio lógico matemático, usando os emojis. Isso foi, na verdade, sugestões que foram debatidas, com sugestões que foram construídas. Também vai ter uma atividade bem legal do Rodrigo, com fotografia, o quanto a gente pode oferecer muito mais que jogos cognitivos. A gente pode construir, a gente pode utilizar o recurso da arte, da musicalização. Eu gosto muito, por ser arte terapeuta, trabalhar a questão do trabalho plástico, o idoso construir uma atividade. Eu acho que tem muitas coisas boas que podem surgir. Tanto num atendimento individual, os profissionais que trabalham só eu e o idoso, ou num trabalho num grupo. Há, na verdade, várias formas de você criar metodologias para trabalhar em grupo com uma ferramenta em cima do WhatsApp. A minha realidade do grupo lá da UNAT é outra totalmente diferente do grupo que renascer. O que é normal, os lugares serem diferentes. Então, a gente adapta, utiliza outras ferramentas. Como as pessoas que eu atendo acabam utilizando uma outra ferramenta. Na LPI, eu estava trabalhando com o Zoom. Então, projetava uma imagem, deixava já todo o material que você envia a menina do serviço social para disponibilizar todo o material. Então, o idoso, de forma individual, interagia com o que era projetado. Claro que eu estou falando de uma realidade diferente, uma instituição de longa permanência para idosos privado, que pode concentrar, ter alguém de forma específica atendendo e ajudando o idoso, mas a gente começa a ter uma resposta bem legal. Tem uma paciente que eu adoro, e ela começou de uma forma com mais dificuldade, tendo a ajuda da filha. Ela já me relatou em off, já conseguiu na última sessão realizar sozinho. Tem uma outra também que já está usando o celularzinho dela, não é possível, não é realizar atividade, então a Nora emprestou o celular. Então, acho importante nesse processo a participação do familiar, ou do cuidador, seja ele formal ou informal. O quanto a gente consegue envolver muita gente. Quem ganha não é só os profissionais, não é só os idosos, é o familiar também. Então, assim, alguns exemplos. Essa das bolinhas é a próxima atividade dessa semana. Eu já tenho pensamentos para trabalhar questões de horas. Se a gente pensar em organização, estruturação, temporal, a gente pode pensar em formar palavras. O céu é o limite. Quem me conhece, eu uso muito essa frase. O céu é o limite num processo de criação, de aprendizagem e de reabilitação. Saiam da caixinha, ousem. É possível, sim. É trabalhoso? É muito trabalhoso, mas vale a pena, pessoal. Não existe nenhuma conquista se você não estiver baseada em trabalho.
Não existe só uma prática profissional, é importante estudar, é importante trocar, mas também é importante vivenciar essa prática profissional. E, assim, minha apresentação é bem objetiva, é bem clara. Primeiro, assim, eu gostaria de muito mais que sanar dúvidas de vocês, é gerar dúvidas. Será que o que está sendo realizado naquela oficina, lá no Grupo Renascer, é possível reproduzir no meu grupo terapêutico, com os meus familiares ou com os meus idosos? Será que o que ele falou é uma verdade, não é? Acho que a dúvida faz com que a gente busque constantemente um processo de excelência. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ofertar coisas de graça, acho que as pessoas precisam merecer, precisam trabalhar, quebrar a cabeça, mas acho que é possível sim construir algo nesse momento tão difícil para muitos profissionais que estão com muita dificuldade, seja no serviço público, principalmente no setor privado, como é se reinventar em curto espaço de tempo. Eu falo para os senhores, para as senhoras, que é possível sim, é possível, mas não é fácil, mas a gente pode deixar marcado na história o nosso trabalho. Quem desejar adicionar, eu participei também de uma apostila bem legal com o pessoal do SESC, do Distrito Federal, uma estimulação, uma oficina de um caderno cognitivo só baseado em questões sociais, associado aos direitos do idoso, ao período de pandemia. Quanto é legal, pessoal, a gente trabalhar em equipe. Que eu posso apresentar uma ideia para a Lúcia, e a Lúcia, no olhar da nutrição, direcionar para uma outra forma. Eu posso apresentar para a Michele, e a Michele, no olhar da terapia ocupacional, transforma para um outro olhar. O quanto é importante, pessoal, o trocar. E o quanto é importante a gente aproveitar a oportunidade. Tem uma frase que meu avô falava, que eu vejo que alguns caras que falam sobre gestão, falam bastante, meu avô falava que passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Aquele passarinho que chega primeiro bebe água limpa. Então, meu avô sempre falava isso, eu sempre gostei de pensar que se eu sair na frente, eu tenho muito mais possibilidades, né? De ter benefícios, de acertar, de consertar. Enfim, eu gosto de participar desse processo de construção. Então, fica assim, eu fico aberto às perguntas. Agradeço mais uma vez a Priscila pela parceria. Agradeço muito a equipe toda que está com a gente nessa bela oficina. Agradeço a Lúcia, que eu amo de paixão. Mandar um beijo aí para a Zezé, desde já. Agradeço também ao professor Carlos, pela equipe maravilhosa que ele tem. A equipe da enfermagem, eu sou suspeito, eu adoro muito trabalhar com outras áreas, assim como eu também adoro trabalhar com o pessoal da nutrição, do professor Marcelo. Enfim, eles também convidados para que assistam também outras palestras. Vai ter coisa muito boa ao longo dessa semana. Passando esse período de pandemia, também convido a todos a conhecerem o Grupo Renascer. É um trabalho maravilhoso, de excelência, que marcou seu espaço, se Deus quiser, ficar muitos e muitos, muitos anos. Que vem uma nova geração para dar continuidade. Esse trabalho brilhante que foi iniciado, se eu não me engano, há 25 anos atrás, se eu não me engano. Agradeço aí, Bia, também. Agradeço Obrigada a você, professor. A todos que tiveram a paciência de me instrumentalizar. É interessante que eu falei sobre instrumentalizar os idosos. E acabei também passando por esse processo para aprender a mexer com essa nova ferramenta que eu não utilizo muito. Eu acabo utilizando meus cursos, o Zoom. Deixo também convidados para visitarem, me adicionarem no Instagram. Quem desejar realizar cursos, a gente tem vários cursos, a gente tem também atividades de teleatendimento, enfim. Agradeço a todos e fico aberto a perguntas, questionamentos, o conhecimento quando ele é trocado. Pode falar, Pia. Então, nós temos algumas perguntas, o pessoal está elogiando bastante. Muito obrigada, pessoal. Parabéns, professor, pela palestra, muito interessante. E a primeira pergunta foi da Kelly Lima, e ela perguntou: qualquer profissional de saúde pode fazer o uso da estimulação cognitiva com idosos ou é restrita apenas para uma área específica? Vai depender do que você chamar de estimulação cognitiva. Se a gente pensar que, por exemplo, a prática da atividade física é uma estimulação cognitiva, a gente estimular um indivíduo a ser ativo, estimular a ser dentro da perspectiva de uma estimulação cognitiva. Mas quando a gente pensa em algo mais estruturado, como uma reabilitação cognitiva,
ela acaba ficando restrita mais a alguns profissionais, como os terapeutas ocupacionais, como enfermeiros, dependendo da área do saber, como os psicólogos. Eu acho que a estimulação é algo que poderia ser contemplado a outros profissionais, principalmente vinculados à gerontologia. O que eu vejo é que, infelizmente, muitos profissionais que não têm menor conhecimento, às vezes tem uma área de formação que permite trabalhar com a estimulação cognitiva, ele começa a trabalhar com um idoso que tem uma fé totalmente diferente, que de repente está acostumado a trabalhar com a criança. Entendeu? Hoje existe até cursos de especialização nessa perspectiva de reabilitação cognitiva. Mas a forma que você vai atuar, muito mais do que você pensar se eu posso trabalhar com estimulação cognitiva, principalmente conheça a sua área de formação profissional, para saber até onde é o meu limite. Eu trabalho muito nessa perspectiva. De repente, meu limite é só um palmo além do meu nariz. De repente, já entra o limite da Michele, que é terapeuta ocupacional, ou da Regina, que é psicóloga. Isso é importante, esse olhar multidisciplinar, o olhar interdisciplinar, esse trocar, que a gente aprende muito conhecendo o outro. Então, acho que a melhor forma de resumir é conheça a sua essência, busque formações. Por exemplo, a arte-terapia é uma formação que te capacita a trabalhar, mas é uma formação de 3 anos, que tem aberto algumas áreas da área de saber. Não é todo profissional de nível superior, por exemplo, um engenheiro não poderia fazer arte-terapia, mas alguns profissionais da área de saúde e da educação poderiam realizar. Então, se vocês querem trabalhar com idoso, independente se sua área trabalha a estimulação cognitiva, se capacite no universo da gerontologia. Por exemplo, se eu fosse convidar para trabalhar arte-terapia com crianças autistas, eu não ia trabalhar, porque eu não entendo nada de questões envolvendo o autismo, quais seriam as melhores ferramentas para trabalhar com estimulação cognitiva. É o que eu tenho respondido. Mais alguma pergunta, Bia? Bia, seu microfone está desligado. Ai, agora foi, desculpa. Agora foi. A Luísa perguntou agora, quais os maiores desafios para implementar as oficinas por via remota? Primeiro, a acessibilidade, eu penso em 2, especialmente. Né? Primeiro, a acessibilidade. Né? Esse idoso vai ter acesso ao WhatsApp? Bem, a gente sabe que um pré-pago, eu pesquisei, eu não tenho pré-pago, mas eu pesquisei, quando eu fui a campo, eu perguntei pessoas que têm pré-pago, falaram que é ilimitado o WhatsApp. Eu falei, opa, então é uma boa ferramenta. Aí uma segunda questão é, como instrumentalizar essas pessoas? É um grande desafio, porque às vezes não, a instrumentalização é algo remoto. Eu falo assim, Bia, como a Bia falou, você vai apertar em tal lugar, pode ser que eu tenha uma dificuldade. E alguns idosos precisam da ajuda do familiar. Nem todo familiar, infelizmente, por vários motivos, não estou aqui para especificar nenhum familiar, possa ter dificuldade em instrumentalizar, ter paciência, enfim. Mas eu acho que se o idoso tem acesso, ele é instrumentalizado, o desafio já é encurtado. Aí você pensa no terceiro, eu acabei falando 2, mas tem um terceiro. Qual ferramenta eu vou utilizar no meu teleatendimento? Sabe? Pode ser que as ferramentas que eu esteja utilizando com os idosos renascer seja totalmente diferente de um outro grupo. Principalmente se a gente pensar nesse país tão grande quanto é o Brasil. De repente, os colegas lá do Sul, como a Aline Silva, eu vou usar, de repente, provérbios, na minha atividade aqui, os provérbios do Rio Grande do Sul é totalmente diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de Pernambuco, é diferente de Fortaleza e por aí vai. A gente pensar em acessível, ele consegue acessar, como é instrumentalizar e qual o recurso utilizar. Acho que talvez essas sejam as grandes dificuldades para usar o teleatendimento. Obrigada. A Tainara Colares perguntou, a rede de apoio ou familiares também são orientados sobre as oficinas para auxiliarem caso necessário, nos dias que o profissional não estiver presente? Como assim o profissional não está presente? Não entendi. Eu acho... O mediador é sempre profissional. Né? O que aconteceu com a gente é que a gente criou uma apostila de exercícios cognitivos. O idoso poderia realizar em casa, sozinho ou com a ajuda de familiar. Nessa perspectiva da oficina, tem sempre um mediador.
ou mediadores. Na verdade, é uma equipe. Não fica só o Anderson, não fica só a Priscila. É eu, Priscila e mais 2 acadêmicos. Então, a gente tem uma equipe. Não sei se o que ela falou, se de repente precisa do apoio do outro lado. Em alguns casos, como foi o caso de uma querida idosa, o familiar, no primeiro momento, estava ajudando. Como até falei na palestra, ela me falou em off depois, me mandou uma mensagem que já conseguiu realizar de forma independente. Entendeu? Mas se o idoso precisa desse contato, dessa ajuda, então é importante a gente contar com a colaboração do familiar. Entendeu? Mas toda oficina vai ter sempre um mediador. Eu não mando as informações, aqueles prints não ficam assim soltos. Eu vou mandar hoje e na sexta-feira eles me trazem resposta. Nada contra quem usa esse tipo de trabalho. Mas a nossa oficina tem que ser algo que eu pensei interativo. Né? A gente pensou de forma interativa. Eu jogo informação, até porque, às vezes, as respostas, o idoso tem dificuldade, na verdade, confunde cores. Por isso que é importante planejar, instrumentalizar dias antes da sessão iniciar. Como a gente faz. Vai ser trabalhado as bolinhas essa semana. Então, vamos mandar, os idosos vão confirmar, mandando aquelas mensagens acabam ficando entre os preferidos, ou seja, os emojis usados mais recentemente, e com isso facilita a sua busca na hora de resolver aquela questão. Até isso, vocês perceberem, a gente pensar numa estratégia. Quando eu atendo de forma individual, eu penso numa outra estratégia que eu esteja em tempo real interagindo. Então, eu crio um grupo de 2 pessoas. Eu e Bia. A Bia é minha paciente em casa, a gente criou um grupo de 2 pessoas, eu consigo interagir visualizando as respostas dela. Então, a gente tem que pensar em todas as atividades. Não pensar só na atividade, pensar no lado operacional. Né? E, às vezes, a gente precisa do cuidador. Seja ele um cuidador formal, seja profissional, seja um curso cuidador que acompanha aquele idoso, ou familiar. A Isabel Dantas perguntou: essas oficinas são inclusivas ou encontram dificuldade nesse sentido? Então, primeiro a gente pensar o que é inclusivo. Né? Vou pegar, por exemplo, minha preocupação. Talvez responda a pergunta dela. É a questão inclusiva. Porque eu poderia pensar no primeiro momento, vamos supor que todos estivessem instrumentalizados, ou todos estivessem dispostos, melhor dizendo, a usar o Zoom. Será que a Lúcia, que tem uma internet pré-paga, vai conseguir acessar o Zoom? Com certeza não. Então, já teria uma dificuldade muito grande de incluir todas as pessoas. Ter pensado nesse primeiro momento, uma ferramenta de WhatsApp, onde todos pudessem participar, todos que desejassem, tivessem acesso e desejo. Porque às vezes eu tenho acesso, mas não tenho uma vontade de participar. A gente tem que respeitar também o desejo do idoso. Às vezes se cria um grande abismo e um receio muito grande de participar de algo simples. No outro grupo que eu estou trabalhando, tem sido uma resposta interessante que a adaptação a esse meio digital, a barreira que existia está sendo diminuída pela questão da ludicidade. Isso são respostas de 3 alunos, 3 profissionais que eu estou fazendo mentoria, que estão falando que aquele idoso que eles atendiam de forma presencial, tentamos introduzir esse recurso tecnológico, eles tinham uma grande dificuldade, mas quando foi introduzido no tablet, como no WhatsApp, a ludicidade, a brincadeira, que o jogo se tornou algo tão interativo, que ele conseguiu quebrar aquela barreira, aquele muro do preconceito da nova tecnologia. E uma colega, por exemplo, falou que esse idoso já está pensando na possibilidade de criar um WhatsApp para ele. A gente já pensa em inclusão, a gente pensa principalmente nesse meio digital, porque às vezes o idoso tem acesso à internet, ele pode ter um WhatsApp, mas ele não quer. Eu respeito muito a vontade. Claro que eu vou criar sempre mecanismos para seduzir, eu vejo o lúdico, o jogo cognitivo, algo engraçado, para alcançar esses benefícios. Porque quem me conhece, eu só fiz uma releitura das minhas atividades. Ao invés de usar os copos coloridos, as fichinhas, hoje eu trabalho usando os emojis. É trabalhoso? Muito trabalhoso. Às vezes eu demoro 4, 5 horas para construir um jogo. Né? Mas vale muito a pena. Para mim, pelo menos, vale muito a pena quando eu vejo o resultado final. A professora Priscila perguntou:
Como instrumentalizar os idosos com diferentes experiências e as TICs e níveis de habilidades? Priscila, eu ainda penso numa outra coisa que talvez tenha que acontecer de uma forma geral, né? Dividir em grupos. Né? Vou pegar um exemplo. Né? Esse outro grupo que eu falo, a gente até falou sobre isso, da UNAT, é uma outra realidade que eu vejo, até porque um professor chamado Marco Teodoro, que tem um grupo chamado Nós na Rede, alguns idosos já estão acostumados a vivenciar. Talvez, se a gente pensar não só no nível adaptativo e de instrumentalização em relação às redes sociais, a esses recursos, a gente pode pensar até em comprometimentos cognitivos. Né? Tem alguns idosos que até isso a gente pode pensar no futuro em ter subdivisões. Tem um grupo de 5 que a gente pode avançar mais, e tem aquele grupo de 5 que tem que ser uma coisa mais tranquila. Porque por mais que a gente pense em criar um grupo homogêneo, o grupo é extremamente heterogêneo. Experiências, dificuldades, acessibilidades, são bem difíceis para alguns e outros algo extremamente fácil, né? Que pode passar pelas suas experiências anteriores. Né? Mas eu penso assim, em dividir grupos menores, ou dividir, por exemplo, vamos fazer videochamadas, de repente os idosos que ainda não querem, não podem, sei lá. Então, será que a videochamada pode ser uma forma de interagir? Pode ser que sim. Como falei, é um processo de construção. Muitas interrogações estão aparecendo ao longo desse processo. Mas o que está sendo formidável é que a gente está buscando soluções. Né? Tem mais algumas perguntas ainda, professor. A Ana Carolina perguntou: em casos de idosos com demência ou suspeita de Alzheimer, poderiam ser aceitos nesse programa ou deve ser um cuidado diferenciado e específico? Olha, talvez, nesse programa atual, não tem como um idoso que não é do grupo entrar. Nesse formato. Você dando continuidade a uma oficina que já existia. Tá? Do grupo Renascer, talvez a Lúcia, na palestra, possa explicar melhor essa questão. Mas, em princípio, eu, na oficina, não teria como entrar, nem que fosse um idoso ativo, um idoso com déficit cognitivo, com CCL, comprometimento cognitivo leve, ou um estágio inicial da demência. Porque o grupo já é fechado. Porque a gente está dando continuidade a um grupo. Seria muito difícil formar um grupo nesse momento sem você ter um conhecimento prévio. Por mais que a gente pense numa avaliação, usando os recursos, uma teleavaliação, enfim, uma avaliação remota, mas eu acho que seria um pouco mais difícil e arriscado. Né? Nosso grupo não tem como entrar, a não ser passando esse período de pandemia, enfim, passando todos os processos, porque para ingressar no grupo Renascer tem todo um processo de entrevista, enfim, assistir palestras, não é chegar assim, hoje eu quero entrar no grupo, lá eu vou aparecer lá. Tem todo um processo, e a Lúcia vai poder falar bem melhor a palestra dela. E também tem uma outra pessoa que eu esqueci, me lembra aí, Bia, aqui, lá do Renascer. Tem mais alguém que eu vi aqui do Renascer, a Denise. A Denise, a enfermeira Denise. A Denise também vai poder contribuir bastante sobre essas questões de ingresso. Desculpa. A Kelly Lima perguntou: como um idoso que é analfabeto, seria mais interessante fazer atividades cognitivas com alguém lendo os comandos ou optar por atividades em forma de ilustração? Eu pensaria em atividade envolvendo cores, sabe? Cores e comandos. Se fosse nessa nossa realidade. Estou falando, pessoal, da realidade da palestra que eu falei. Eu poderia pensar em outras estratégias utilizando um contato, uma oficina presencial. Nessa estratégia, ao invés de ler, poderia até pensar, mas aí a pessoa precisaria fazer associações. Eu pensaria em algo de imagem, de cores. Sei lá, se aparecer, sei lá, a cor vermelha, você manda um emoji positivo. Se aparecer o amarelo, o emoji com o dedinho para baixo. Poderia pensar em outras estratégias. Mas pegando a minha experiência ao longo desses anos todos, o idoso com baixa escolaridade, o idoso analfabeto, ele tem maior dificuldade em ter acesso, por vários fatores, inclusive financeiros, ter acesso a um celular, por exemplo, da vida. A questão, às vezes, é maior se o idoso está disposto. Porque pensar em ferramentas é possível pensar sim. Quebrar um pouco de cabeça, sim, pensar, consertar. Mas eu pensaria em cores.
ou associação de imagens, sabe? Mas é importante ser estabelecido. Eu poderia pensar em associação de imagens e números, que é algo bem presente na vida dessas pessoas, mesmo sendo analfabetas. Elas sabem número 1, número 2. Eu poderia pensar em valores monetários. Eu sou de origem portuguesa, então eu conheci patrícios que eram analfabetos, mas que sabiam contar dinheiro, trabalhar muito melhor, se raciocínio lógico, matemático, enfim, do que muita gente que não era. Meu avô tinha até na antiga quarta série, e sabia de operações da matemática muito superior a muita gente. Eu, por exemplo, não sei metade do que ele aprendeu ao longo da vida. Porque o estoque de ocupações da vida dele foi trabalhar em caixa, calculando, entregando, enfim. A história de vida dele conta muito. Por isso é importante compreender quem é esse seu idoso de ser trabalhado. Por isso, nesse momento, é difícil a gente aceitar um idoso que a gente não conhece, cair de paraquedas no nosso grupo. Nesse primeiro momento, especialmente utilizando essa ferramenta, que para a gente também é um processo de construção. Né? É algo diferente das oficinas presenciais, que eu já tenho, sei lá, 15 anos de experiência, ou até mais, e no Grupo Renascer já tem 9 ou 10 anos, eu já sei as variáveis, mas essa tecnologia, esse novo recurso, é algo muito novo, inclusive para mim. A última pergunta agora da professora Eva Maria é a seguinte: qual estratégia você utilizaria com o idoso ou os idosos com problemas visuais ou perda total da visão? Então, esse não é um campo muito de investigação meu, sabe? Eu sei que, por exemplo, conheci psicomotricistas, terapeutas ocupacionais que trabalham com estímulo estático. Não saberia dizer como a gente poderia pensar, principalmente com baixa visão, talvez os ações, poderia ser. Existe possibilidade, mas eu não saberia responder, Eva, em relação a isso, que não é o campo de investigação meu. Eu não tenho experiência em trabalhar com idosos com baixa visão ou perda total. Não saberia dizer. Porque o que eu trabalho são idosos que têm uma boa qualidade visual. Então, eu não tenho experiência em proporcionar. Se fosse uma oficina presencial, eu sei que tem dominós, jogo de memória, tático, tem outras ferramentas que poderiam ser adaptadas. Mas, nesse momento, usando essa tecnologia, não sei, talvez usação, não sei. Se aparecesse um som tal, o idoso bateria uma palma, vamos supor, sei lá, se aparecer um miado, ele bate uma palma. Se você mandar um latido, ele bateria 2 palmas. Poderia ser algo desse tipo. Não saberia dizer se vai dar boa resposta. Né? Eu não pesquiso, eu não tenho experiência prática em relação a essa. Até é uma boa, se a Eva desejar pensar em algo, pode me chamar, que eu adoro tentar compreender e dar resposta, às vezes, para as demandas dos colegas. Né? Se desejar fazer alguma coisa parecida, aí eles podem pensar em algo construir, mas eu queria receber o estímulo e tentar pensar nas respostas, mas algo que fosse mais claro. Eu não tenho experiência com esse tipo de coisa. Bom, gente, nosso primeiro evento da Semana LAEG está chegando ao fim. Muito obrigada, professor Anderson, por sempre ser tão solícito aos pedidos e convocações da LAEG e por essa palestra maravilhosa. Agradeço a presença de todos os participantes no evento. Informamos que os certificados serão enviados em até 2 semanas e peço que não esqueçam de preencher o link que está no chat, por favor. Tenham uma excelente noite e esperamos todos vocês nos nossos próximos eventos, que serão na quarta e na sexta, no mesmo horário, para dar continuidade à Semana no AEG e parabenizar essa liga maravilhosa nesses 2 anos. Muito obrigada.
Nosso amor ninguém supera. E se eu contar uma novela, o que é nossa luz? E se cortarem a luz, vai jantar a lua de velas. Você me dá sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Você me dá sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Quando os boletos vem ficamos sem o posto. Mas se a gente tem amor, a gente tá novo. Um pagodinho pra esquecer